A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Nebulosas, de Narcisa Amália. A poeta e primeira jornalista brasileira, republicana, abolicionista e feminista do século XIX. Temos a honra de apresentar a você nesses episódios especiais. Esse conjunto de poemas dela que é do único livro dela, né? Que é o Nebulosas. O único livro de poesia. Depois ela publicou um de contos. Então tá aí. E aí comemorando ainda nosso bicentenário da independência do Brasil. No final a gente revela um pouco mais sobre essa autora. Tem uma frase que ela deixou, assim, de recado antes dela morrer, que é muito bonita. Então, no final, a gente vai... Você anotou também? Revelei. Não, agora eu quero falar. Tocou meu coração também essa frase. Você não pode perder. No final a gente fala mais sobre ela. Boa leitura. Nebulosas, de Narcisa Amália. Uma seleção. No seio majestoso do infinito, alvos cisnes do mar da imensidade, flutuam tênues sombras fugitivas, que a multidão supõe densas caligens, e a ciência reduz a grupos validos. Vejo-as surgir à noite entre os planetas, como visões gentis a afluxo dos sonhos, e as esferas que curvam-se trementes sobre elas, desfolhando flores douro, roubam-me instantes ao sofrer recôndito. Costumei-me a sondar-lhe os mistérios desde que um dia a flâmula da ideia livre, ao sopro do gênio, abriu-me o templo, em que fulgura a inspiração em ondas. A seguir-lhes no espaço as longas clâmides, orladas de incêndio dos meteoros, e quando da procela o tredo arcanjo desdobra na amplidão as negras asas, meu ser, pelo teísmo desvairado da loucura, debruça-se no pélago. Sim, são elas a mais gentil feitura que das mãos do Senhor há resvalado. Sim, de seus seios na dourada urna, a piedosa lágrima dos anjos, ligeira se converte em astro esplêndido. No momento em que o mártir do Calvário a cabeça pendeu no infame lenho, a voz do Criador em santo arrojo, no macio frouxel em seus fulgores, ao céu arrebatou-lhe o calmo espírito. Mesmo o sol que nas orlas do Oriente livre campeia e sobre nós desata a chuva de 1000 raios luminosos, nos lírios siderais de seu regaço repousa a fronte e despe a rubra túnica. No constante volver dos vagos eixos, nos orbes em parábola se encurvam, bebendo alento no seu manso brilho. E o tapiz movediço do universo mais belo ondeia com seus prantos fúlgidos. E quantos infelizes não olvidam o horóscopo fatal de horrenda sorte, se no correr das auras vespertinas seus seres vão pousar-lhe sobre a coma, que as madeixas anastram do crepúsculo. Quanta rosa de amor não abre o cálix ao bafejo inefável das quimeras no coração temente da donzela, que, da lua ao clarão dourando as cismas, lhes segue os rastros na cerulha abobada. Um dia no meu peito o desalento cravou sangrenta garra, trevas densas nublaram-me o horizonte, onde brilhava a matutina estrela do futuro. Da descrença senti os frios ósculos, mas no horror do abandono, alçando os olhos com tímida oração ao céu piedoso, eu vi que elas, do chão do firmamento, brotavam em lucíferos corimbos, enlaçando-me o busto em raios mórbidos. Amei-as então, sobre a corrente de seus brandos notivagos lampejos. Audaz librei-me das azuis esferas, inclinei-me, nas flamas circundadas sobre o abismo do mundo torvo e lúgubre. Ergui-me ainda mais, da poesia desvendei as lagunas encantadas e prelibei delícias indizíveis do sentimento nas caudais sagradas.
ao clarão divinal do sol da glória. Quando desci mais tarde, deslumbrada, de tanta luz e inspiração ao vale que pelo espaço abandonei sorrindo, e senti calcinar-me as débeis plantas do deserto às areias ardentíssimas. Ao fugir das sendas, que estende a noite sobre o leito da terra adormecida, fitei chorando a aurora que surgia, e, ave de amor, a solidão dos ermos povoei de gorjeios melancólicos. Assim, nasceram os meus tristes versos, que do mundo falaz fogem às pompas, não dormem eles sobre os áureos tetos, das terras potestades que falecem de morbidez nos plácidos triclíneos, cortando as brumas glaciais do inverno, adejam nas estâncias consteladas, onde elas pairam, e à luz da liberdade, devassando os mistérios do infinito, vão no sólio de Deus rolar exânimes. O Itatiaia. Ante o gigante Brasílio, ante a sublime grandeza da tropical natureza, das erguidas cordilheiras, ai, quanto me sinto tímida, quanto me abala o desejo de descrever num arpejo essas cristas sobranceiras. Vejo aquém os vales pávidos que se desdobram relvosos, profundos, vertiginosos, cavam-se abismos medonhos. Quanto precipício indômito, quanto mistério assombroso nesse seio pedregoso, nessa origem de mil sonhos. Ondulam ao longe múrmuras aos pés de esguios palmares, as florestas seculares, cingidas pela espessura, a liana forma dédalos na grimpa das caneleiras. Do cedro as vastas cimeiras formam dosséis de verdura. Por sobre os seixos de álveos coleiam brancas serpentes, e as águas soltam frementes doridos brandos queixumes, ao perpassar pelas fráguas, em prateados caixões, sacodem nos turbilhões seu diadema de lumes. Brota a torrente celúrea, do Aiuruoca em cascata rola treda catarata, sobre coxins de esmeraldas a linfa desmaia túmida, no coração da voragem eterna, lambendo a margem, vai perder-se além das fraldas. Em 3 lagos vejo o tálamo, onde as agulhas se levam, neles constantes se cevam 3 espumosas vertentes. No Paraná, Galho e Búrnio, no Mirantão, se desprende, e sem que banhe e resende, leva ao prata os confluentes. Rompendo o celeste páramo, nem mais um tronco viceja, a ericínia rasteja sobre as fendas do granito. Tapeta o solo a nopalha, verte eflúvios a açucena, e a legendária verbena coroa o negro quartzito. Mais alto, ostenta-se a anêmona, no caule raimunculoso pende do seio mimoso flocos de virgem pureza. Roubou-lhe a tinta das pétalas, os cirros que adorna a aurora, a vaga quanto desflora, imita-lhe a morbideza. O terglo, o ace e a peciura invejam essa altitude, e de coma áspera e rude os cabeços recortados pendem rochedos erráticos na vastidão da iminência, belezas que a providência guarda a seus predestinados. Em derredor às planícies nivelam-se as serranias, envoltos em brumas frias transparecem os outeiros. E o olhar ardente e ávido contempla os montes perdidos, como troféus reunidos, como tombados guerreiros. Salve, montanha granítica! Salve, Brasílio Himalaia! Salve, ingente Itatiaia! Que escalas a imensidade, distingo-te a fronte valida, vejo-te às plantas rendido, o meteoro incendido, a soberba tempestade. De teu dorso assomam ínvios feixes de pedra em pilastras, órgão gigante de enastras de 1000 grinaldas alpestres.
quem lhes calca a base intrépido, vindo o sublime portento, liberta seu pensamento das amarguras terrestres. Rasgando o horizonte plúmbeo, o sol te envia seus raios, as nuvens formam-te saios, quais ligeiras nebulosas. Miram-te as flores etéreas, cobrem-te espumas de neve, dão-te o pranto fresco e leve da noite as fadas formosas. E quando envolvem-te as ascuas queimando o chão rociado, fundem-se o tirso gelado, caem profusos fragmentos. Muda-se o quadro de súbito, chovem cristais dos pilares, e nu se perde nos ares o perfil dos monumentos. Vai, meu canto, ao mundo sôfrego, que ante os prodígios se inclina na rara beleza alpina das regiões em que trilhas. Leva-lhe as asas vélidas, meu culto à serra gigante, pátrio ponto culminante, berço de mil maravilhas. 7 de setembro. Salve! Dia feliz, data sublime, que despertas o sacro amor da pátria em nossos corações. Salve! Aurora redentora que eternizas a era em que o Brasil entrara ovante no Fórum das Nações. Aquém do oceano, entre chórias místicas, qual imensa coma, abandonada aos ventos, descansava a dormir. O filho altivo das cabralhas cismas, calmo como a sibila que tateia mistérios de porvir. E os ósculos ardentes do pampeiro, do gigante adormido os laços membros, enchiam de vigor. E os délios raios da saudosa lua, a soberba cabeça que adornavam, de estemas de fulgor. Um dia, ai, despertou, vendo cortado pela infame cadeia dos cativos o nobre pulso seu. Estremecer em ânsias, lava ardente rugir incendiada pelas fibras do novo Prometeu. E os mundos agitaram-se nos eixos, e o mar convulso arremessos aos ares cristais em turbilhões. E a humanidade inteira ouviu tremendo o brado heróico que rasgara o peito do gênio das soidões. Após insano esforço, ergueu-se ingente, calcando aos pés a algema espedaçada da luta no exterior. E o Amazonas foi dizer aos mares, e os Andes se elevaram murmurando: Eis-nos livres, Senhor! Tu foste meiga estrela que fulguras, apontando o caminho ao pegureiro exposto ao vendaval. Rosa orvalhada de divinas lágrimas, que o colo purpurino reclinaste no sólio de Cabral. Liberdade gentil, visão dos anjos, clícia mimosa balouçada à sombra pelo bafo de Deus. Tu foste, como sempre, a luz da aliança que a santa chama n'alma avivantaste, roubando-a aos escarcéus. Mas não se cinja a escravidão à algema, a terra que sangrar vieste livre do futuro no altar, rasgando o seio por voraz albutre. Vê-se ora entregue à escravidão dos erros sem forças, vacilar. Ah, não te esqueças deste augusto dia. Ampara o débil povo que se curva ante um falso poder. Desdobra tuas asas refugentes sobre o leito funéreo em que repousa o mártir Xavier. E quando os filhos teus, tendo por bússola a crença livre que na antiga idade fundiu tantos grilhões, remontarem aos polos do futuro enchendo o vácuo de um presente inerte de indústria e aspirações, serás tu, liberdade sacrossanta, que cingida de magos resplendores nos ungirás de luz. Serás tu, que voltada para o infinito, nos guiarás na senda fulgurante que à vitória conduz. Salve! Dia feliz, data sublime, que desperta o sacro amor da pátria em nossos corações. Salve! Aurora redentora que eternizas a era que o Brasil entrara ovante no Fórum das Nações.
E esse foi Nebulosas, de Narcisa Malha. Narcisa Malha. Muito legal esse nome, o nome é artístico também, né? Narcisa Malha. Verdade, nome artístico. A mãe dela se chamava Narcisa Inácia de Campos, que é Campos, o sobrenome do pai, o poeta Jacome de Campos. Vamos falar sobre... A vida dela é bem intrigante, assim, mas vamos falar sobre esses poemas que a gente ouviu. As poesias. Então, eu gostei primeiro... Então, Nebulosas, ele tem a primeira parte e a segunda parte no livro. É um livro de 44 poemas. Aí eu trouxe 3. Na primeira parte, a gente tem Nebulosas, esse homônimo, né? Que eu gostei muito e trouxe aqui, não só porque é homônimo ao nome do livro, mas também porque ela explicita, digamos assim, o que motiva ela a fazer poesia, né? E não se engane, ela tinha 20 anos, então era uma jovem quando publicou Nebulosas. Contudo, era uma jovem muito experiente, você já vai entender por quê, né? Ela já tinha vivido muitas coisas aos 20 anos, né? E então essa primeira poesia... Eu gostei porque ela tem toda essa característica romântica, né? Essa exaltação à própria natureza, fala dos astros, do sol, das estrelas, e, enfim, desse infinito todo que inspira os seus versos, né? E é muito legal porque é uma mulher escrevendo e encorajando outras. Ela fez muito esse papel. Sim. A gente já vai falar mais disso também. Aí a segunda poesia eu achei legal porque ela fala da terra, né? Que ela enaltece essa serra, que é a Serra de Itatiaia, né? Uma serra bem grande e tudo que de lá se vê, sabe? Eu vejo como um movimento de elevação, sabe? De olhar do alto também, não só essa exaltação, enaltação, uma palavra nova aí, a terra e ao cenário, né, do Rio de Janeiro ali, mas também essa elevação, sabe? Esse olhar de cima. A serra é um lugar inspirador mesmo para artistas, né, principalmente. A gente tem essa... Parece que a serra é meio que um lugar que não é de ninguém, né? E é meio místico. Apesar que a poesia dela não traz nos versos esse misticismo específico, né? Mas para artista eu acho que tem mesmo esse clima, assim, bem legal. E a última, né? Não poderia deixar de ser, já que ela tem uma poesia com esse título, 7 de Setembro. Inclusive, ela tem na história dela algumas relações com o próprio imperador, né? Dom Pedro II. Então, eu achei muito legal trazer 7 de setembro, onde ela fala que, a partir dessa data, o Brasil entrou no Fórum das Nações. Eu achei isso bem forte. Ela começa e termina a poesia falando isso. Ou seja, agora você é um ser nesse mundo. Você é um país para ser respeitado, né? E então, já que a gente se propôs a fazer esses episódios do Bicentenário, né? Eu achei muito contundente escolher essa como terceira poesia, essa exaltação, então, à natureza, à pátria. Ela também tem nas suas poesias lembranças da infância. E sabe o que é muito massa? Que um dos fãs dela era o Machado de Assis. Eu achei extraordinário isso. Logo que saiu esse Nebulosas, né? Ele foi um dos que... ele já consagrado, né? Ele foi um dos que deu deu aquela crítica positiva, né? Ele dizia que ela tinha uma pena delicada e fina. Então ele percebia esse quê, né, diferente no escrito, e também chamava ela de bela e jovem poetisa. Olha, verdade. Realmente as fotos dela que a gente encontra, ela tá bem bela. Tem foto e desenho aqui. Eu acho que é um desenho, acho mas que é um desenho, né? Mas é bem tá bem bonita mesmo. Verdade. É assim, aquele bem clássico, né? Aquela mulher arrumadinha. Mas não é... Eu tenho eu tenho a impressão de que teve uma época que as mulheres... Todas eram assim. Não, mas ali, tipo... aquela época ali parece que era mais... o cabelo era diferente, assim, tipo, elas parece que se arrumavam melhor. E daí tem uma época que parece que elas têm todo aquele semblante pesado, sabe? Que eu acho que é ali do começo ali do século XIX. É que você tem que ver que ela tá vestida como uma portuguesa, uma europeia, né, nessa verdade. Foto. Então a gente tá no período colonial ali, ainda influenciando totalmente a moda também das mulheres, né? Então, por mais que fosse um país tropical e super calor, todas usavam esse vestido cheio de babado, esse cabelo, assim, e aquelas que não tinham cabelo
colocava uma peruca, né? Também desses cachos aqui, o prendido aqui em cima e os cachos, que é bem essa foto aí que você tá vendo da Narcisa Amália. Né? Então é essa europeização do visual. Europeização. Né? Essa europeização do visual, né? Que tá em tudo. As fotos dessa época são assim mesmo. Depois tem uma libertação, né? O cabelo mais curtinho, o vestido mais reto, né? Quando a gente tá falando ali do modernismo já, do início do século XX. Né? Então, Fecha parênteses de moda. Vamos falar sobre ela agora? Vamos falar sobre então, ela. Narcisa Amália, a primeira jornalista feminina, mulher... Só a marca, né, Lucas? Do Brasil. Primeira jornalista, né, do Brasil. Então, ela fundou um... É que jornalista você tem que falar jornalista mulher, né? Porque jornalista não é jornalisto, o jornalista. É uma palavra sem gênero, né? Então é a primeira jornista mulher do Brasil. No francês também é sem gênero. Foi a Narcisa Amália, né? E ela também publicou o Nebulosas, né? Esse livro dela... Numa época que era muito difícil ser publicado livros por mulher, por isso que ela causou certo bafafá, assim, quando saiu, e o Machado de Assis falando bem e tal. E, inclusive, ela foi publicada na maior editora, né, que tinha da época, que era a Garnier. Então, isso dava... Nossa, a Garnier publicou toda a coleção do Machado de Assis. Então, e dava o respaldo, né, então arcou com todos os gastos de impressão, assim, e tudo mais. E era incomum mesmo ter essa publicação de uma mulher, ainda mais uma editora tão grande. Era incomum ainda a mulher escrever, se a gente for pensar, né? Por isso que ela encorajava tanto que as mulheres colocassem, né, o seu sentimento, pegassem tudo que existe dentro do seu coração lá, correndo nas suas veias e escrevesse, né? Transpusessem em palavras. Sim, verdade. E aí tem a deixa pra você ler, então, a frase dela. Então, antes dela, não querendo pular já pra morte dela, né, mas antes dela morrer, ela deixou esse recado aí que você exemplificou. E ela falou assim, abre aspas. Eu diria a mulher... começar de novo. Volta a fita. Abre aspas. Eu diria a mulher inteligente. Molhe a pena no sangue do seu coração e insufla nas tuas criações a alma enamorada que te anima. Assim deixarás como vestígio ressonância em todos os sentidos. Fecha aspas. Narcisa Amália. Narcisa. E esse é um excerto, né? Tipo, é um pedacinho, tem uma supressão ali no meio da fala. Eu até tentei achar a frase inteira, mas não consegui. Mas tá aí esse recado, né, que ela deixa, que é muito bonito. E ela morre, então, isso que eu fiquei também... um pouco intrigada, que ela morreu paralítica, mas eu não consegui descobrir como, né? Eu acho que foi da consequências da tuberculose. Ah, tá. Nossa. E assim como a Maria Firmina dos Reis, que já entrou aqui nos nossos episódios do Bicentenário, a Narcisa Amália também morreu pobre e cega. Então, sintomas parecidos. E paralítica também. Nossa, que triste. Então, começando ali a vida dela, não querendo já pular pra morte, mas vamos voltar, né? Não, mas são comentários. Eu vou falar o dia que ela nasceu, daí você fala. 3 de abril de 1852, nasceu no Rio de Janeiro, em São João da Barra. Ela gostava muito dessa terra natal, onde ela nasceu. E o que eu sei é que ela se casou muito cedo, né? Então, antes de falar do casamento, vou falar dos pais. Então, quando ela muito cedo já começou a estudar e tal, e estudou música, latim, francês, aprendeu várias coisas. Quando ela tinha 11 anos, ela levou um susto quando veio uma notícia: o teu pai tá doente, a gente precisa se mudar daqui para um centro maior, que era Resende na época, né? Então, ela... foi meio que impacto, mas então eles saem de São João da Barra e vão para Resende, né? Ela vai com os pais, que é então o Jacome e a professora primária é a Narcisa. É bem legal que um pai poeta e uma mãe professora, os pais fundaram uma escola. Fundaram uma escola para meninos e ela ficava indignada. E na verdade, eles fundaram uma escola para meninos e uma escola para meninas. E daí, ainda adolescente, ela deu aula nessa escola para meninas. Sabe? E ela já dizia, mas por que essa divisão? Que coisa retrógrada. Então ela já dizia isso ali, né? E então em Resende ela foi fazendo a vida dela, mas fazendo muito rapidamente, né? Porque com 14, então ela se casa, que você ia falar. Então 14 anos ela
se casou-se. Você tem o nome do marido Não aí? tenho nome, só sei que ele era meio porra louca. Né? É, o João Batista da Silveira. Ele era um cara meio errante, assim, era um artista meio errante. Um artista ambulante. Que daí... Errante. Isso. Daí tinha essa... Qual que é a palavra que eu tô procurando? Essa irregularidade, assim, do comportamento, né? Meio rebelde. E eles se separam. Daí esse casamento acabou acabando mais cedo, né? Isso. Foi rápido. E daí um pouco depois, com 20 anos, ela publica Nebulosas. Então ela se separa e escreve muitos versos. E então esse livro de poesias que a gente selecionou 3 dos 44, né? Lá do livro para você conhecê-la. E daí passam-se mais alguns anos, né? Ela na verdade, em 72 ela publica Nebulosa, em 74 ela publica um livro de contos também. Mas sempre incentivando as mulheres a escrever, né? Só que ainda, até então, não tinha esse trabalho na imprensa. Aí a historinha vem interessante. Aos 28 ela se casa de novo. Você sabe do segundo marido? Sei algumas coisas. Então fala aí. Tá, eu sei que ela casou ali com 28 e daí já houve... A separação também não foi muito tempo depois, já aconteceu rápido, né? É isso? Mas tem mais que isso. Ele era padeiro. Não sabia disso. Então, Rocha Padeiro, ele era conhecido, o nome Francisco Cleto da Rocha, e ele tinha em Resende a chamada Padaria das Famílias. Mas ela então começa a ajudar o marido, mas ela continua fazendo saraus, ela recebe os amigos poetas, né, para fazer saraus, né, que é essa leitura de poesias, declamação e tal. Então, vou citar aqui os amigos: Raimundo Correia, bem famoso, Luiz Murat, Alfredo Sodré e o próprio imperador, o Dom Pedro II, quando passou por Resende, falou: eu vou visitar a Sublime Padeira para que ela para lhe provar do pão espiritual. Então fala do Dom Pedro II para Narcisa Amália. Lembrar que ela era republicana e abolicionista, e mesmo assim tinha as graças ali do imperador, né? A República foi só em 1889, então quando ela recebeu a visita do... É quase como, né? Tipo um partido oposto ali, né? Enquanto Sim. ela é de uma corrente, ele é de outra, né? Bem interessante que, na verdade, a gente vê que a literatura ela é superior, né, a questões políticas. Né? Pode ser. E a historinha do Dom Pedro II tem um pouco também a ver com o desenvolvimento da própria escrita feminina, se a gente for pensar, não diretamente, mas só vou contar rapidinho essa historinha, já que a gente tá falando de bicentenário. Então, em 1822 foi proclamada a independência pelo Dom Pedro I, ele se tornou ali então o imperador, e ele ficou até 31, daí ele abdica do poder, né? Então ali esses 9 anos, ele abdica, daí entra o período regencial no Brasil, e em 1840 existe o golpe da maioridade pro Dom Pedro II se tornar o imperador, mas ele tinha 14 anos na época, por isso que é golpe de maioridade. Então eles dão a maioridade e ele se torna imperador adolescente, né? De 1840 em diante. Daí ela nasce em 52, ele já é um homem adulto quando vai visitá-la, mas é legal a gente saber dessa historinha, né? Por que existe esse golpe da maioridade? Porque estava havendo muitas rebeliões no país, de norte a sul do Brasil, né? Então, que cenário é esse todo, né? É importante também a mulher escrever, porque a Narcisa Amália era defensora da mulher e dos oprimidos em geral. Então, ela tinha um escrito abolicionista também, né? E ali a Lei Eusébio de Queiroz, ela nasce ali no início de 1850 ali, a Narcisa Amália em 52 meio que nasce junto ali com a lei. E ela encarna isso nos seus escritos, né? A gente não trouxe nenhuma abolicionista nessa seleção, mas é legal situar tudo isso, né? Não, contexto histórico. Então ela se separa logo, esse marido, né, tipo, acabou meio que... Né, acabou o casamento de uma forma ruim e o marido começou a difamar ela, né? Falando que os poemas que ela escrevia não eram dela, mas sim dos homens com quem ela ficava, dos poetas com quem ela ficava, e ela roubava os versos ali. Sim. Então, ele começou a espalhar esse rumor e, né,
É muito difícil dizer se esse rumor pegou ou não, mas... Pegou, a difamação foi tanta que ela teve que sair de Resende e se mudou pra capital. Só que daí foi ali que ela deu essa guinada, que ela se tornou jornalista. Então, tinha um periódico chamado Timburitá, um jornal chamado Timburitá, e ela cria a Gazetinha dentro do Timburitá, que é tipo o jornal quinzenal, ela até coloca assim, folha dedicada ao belo sexo. Né? Então é ali que ela publica e ela fica muito conhecida, alcança essa projeção nacional com esses artigos que ela faz. Abolição da escravatura, mulher, os oprimidos de um modo geral, né? E ganha essa admiração, né? Ela já tinha ganho quando ela publicou Nebulosas, né? O próprio Machado de Assis. Depois ela prefaciou um outro autor que eu não me lembro. E daí o Machado comenta de novo, né? Fala dessa qualidade literária dela, que ela tá despontando aí como mulher no universo das letras, mas depois como jornalista ela continua ganhando essa notoriedade. Mas antes dela fundar esse jornal ali, dedicado ao belo sexo, ela trabalhou como professora, então ela se dedicou e o resto da vida dela então foi como professora e jornalista, né, além de poeta e tudo mais. Isso aí, muito bom. E daí aconteceu a morte dela, né? Que infelizmente chegou no fim, assim, da vida de uma forma bem precária, né? Sim. Mas também teve isso, depois da morte dela, o texto dela ter sido esquecido. Nossa, né? Total. Então, você pode completar. Não, eu ia falar que foi esquecido, né? Mas a gente tá aí trazendo hoje, né? Hoje eu vejo que o campo de estudo dela é relativamente grande, né? E a gente tá trazendo hoje na leitura de ouvido. A gente gosta de apresentar pra você, né, essas coisas importantes da história. Olha quanta, né? Imagina, o imperador, Machado de Assis, todo mundo enaltecendo os escritos dessa mulher. Então a gente não só está fazendo essa reflexão sobre esse bicentenário, como está revelando algumas coisas para você, né? Desses paradoxos todos aí que a gente tem por trás, né? E ela morreu então com 72 anos, em 24 de junho de 1924, né? Pouquinho depois do centenário da independência, esse cenário todo. O Brasil já era república e tudo mais. Isso aí, essa foi a Amália Narcisa, meu Deus. Narcisa Amália, então. É uma das mulheres destaque do século XIX e tem outros nomes já na minha listinha que eu vou estar trazendo aos poucos aqui no podcast pra você. Esse é o último episódio Tem mais um, né? O último é Chave de Ouro. Semana que vem, que vai ser, então, vamos... O Bruxo do Cosmo Velho, a gente tá falando dele. Vamos aqui. fechar aí com o Machado de Assis, essa comemoração aí do bicentenário da independência. Então fecha com o Machado de Assis, num conto bem legal dele. Na próxima sexta, então. Isso aí. Imperdível. E se você nos acompanhou até agora, muito obrigado por ouvir tudo aqui que a gente traz, né? Que deixa o texto muito mais rico, né? É muito louco você só ouviu o episódio e vou parar, vou fazer outra coisa. Porque você, né, entende de verdade. Eu digo que ouvir o conto ali, o poema é meio que 50% só, né? Ou talvez, né? Por ali. E depois que você fica sabendo de tudo que tava cercando aquilo ali, você... agora entendi. Que momento histórico era esse? Que contexto social e político? Senão você chega no final e você tem vários pontos de interrogação, assim, tá? O que quer dizer isso? Por que foi assim? Daí que a gente, né, faz essas... Gostei, aqui a gente faz essas conjecturas aí. Então, obrigado por ouvir aqui até o final. E se você quer nos apoiar de uma forma mais direta, apoiar aqui o nosso podcast, você pode fazer pelo apoia.se/leitura de ouvido, que é nosso financiamento coletivo. Você entra nesse URL que vai estar nosso financiamento contínuo lá. Ou você pode fazer diretamente pro Pix, que é leituradeouvido@gmail.com. Posso fazer um apelo? Se você fizer por Pix, manda uma mensagem pra gente também com seu e-mail. Por exemplo, Selma Nunes, eu tenho o PDF de todas as semanas pra te enviar, mas eu não tenho seu e-mail. Se você... A gente adorou o seu Pix, muito bom. Se você escolhe fazer pelo Pix, o apoio, a gente só fica sabendo do teu nome, né? A não ser que tenha como pôr e-mail no Pix, mano. Porque assim, mesmo não fazendo pelo sistema do financiamento coletivo, a gente leva pro leitor de ouvido as recompensas que a gente tá prometendo lá. Então, acima de R$15, você recebe o estudo escrito, né? Essas conversinhas que a gente faz aqui, eu gero um PDF, vai com ilustração, como se fosse um jornalzinho semanal do leitor de ouvido, sabe? Então, a Selma Nunes, você tem direito a isso, só precisa do seu e-mail. Quem faz aí, então, apoio pelo Pix, leituradeouvido@gmail.com.
Aproveita e manda um e-mail. Daí já, eu fiz o apoio pelo Pix. Sou fulano e fiz o apoio pelo Pix. Esse é o meu e-mail. Daí a gente já coloca você no nosso mailing ali pra enviar também pra você essas recompensas aí. Então, repetindo aí, pelo financiamento coletivo lá do apoia.se/leitura de ouvido ou pelo Pix, né? leituradeouvido@gmail.com. Daí você também vai entrar nos nossos créditos finais aqui, nossos produtores. Esse é a primeira recompensa, ter o seu nome citado aqui no final. Apoiando qualquer coisa, você já entra aqui nos créditos finais, né? Que são eles: Adalberto Machado Santos, Adriana Marink com a Editora Infinita Lisboa, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Rinert, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bard, Marcelo Machado, Matheus Simão Brum, Nariel Arruda Borba, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquese, Selma Nunes, Sérgio Juarez Rico da Luz e Zenilda Ribeiro. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você nos acompanhar até aqui no final. E a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.